A influência anabatista sobre a teologia de Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós vamos continuar a nossa análise de um dos artigos deste livro aqui, que é a Enciclopédia de Ellen White, artigo este, de Dennis Fortin, que fala da teologia de Ellen White. Então, no último vídeo, nós começamos a falar de algumas correntes teológicas e ideológicas que podem ser percebidas como tendo influência sobre a teologia de Ellen White. A gente falou então naquele vídeo sobre a influência da Reforma Protestante. Nesse vídeo nós vamos falar da influência daquele braço da Reforma que é considerado e reconhecido como a ala radical da Reforma, ou a ala restauracionista, também conhecida como o movimento dos anabatistas, ok? Então assim, olha, o Dennis Fortin coloca nesse material aqui que provavelmente aí a raiz ou a influência protestante que mais se faz sentir na teologia adventista vem do grupo dos anabatistas, também conhecidos aí como a ala radical da Reforma, que basicamente a questão é assim. Os anabatistas valorizam e valorizaram a Reforma Protestante e tal. Entretanto, eles perceberam que alguns dos reformadores ainda se apegaram a vários pontos da tradição, apesar de falarem aí do slogan sola escritura e etc. E basicamente os anabatistas eles buscaram romper um pouquinho mais com alguns desses elementos que eles entendiam não ser sola escritura ou vindo da Bíblia, mas vindo da tradição. E talvez aí uma das maiores discussões e questões tem que ver com a questão do batismo, Então, muitas igrejas aí que foram reformadas e passaram pela Reforma Protestante mantiveram a questão do batismo infantil, e os anabatistas discordaram e disseram que não, o batismo tem que ser de quem crê e você precisa ter o mínimo de conhecimento, de conteúdo, de decisão pessoal para você poder ser batizado. Inclusive, anabatista é aquele que batiza de novo, porque aí eles pregavam o batismo novamente daqueles que realmente viessem a crer em Cristo, independentemente de qualquer tipo de batismo católico ou protestante na infância. E, inclusive, essa é uma das marcas da teologia e da prática adventista até hoje. Muitos adventistas, nós somos acusados, muitas vezes, de sermos aí pessoas aí que querem fazer proselitismo e pregar nas igrejas dos outros, e quando vem para o adventismo tem que se rebatizar e tal. E em grande medida essa é uma herança dessa ampla discussão do movimento anabatista, ok? Dos que batizam novamente. Ok, então assim, o que acontece é o seguinte, além desta questão do batismo infantil e em relação aí ao batismo de crentes, e óbvio que sempre tem discussão qual que é a idade mínima para ser crente e etc. No adventismo, isso aí, a partir dos 8, 10 anos de idade, se a família for adventista e tal, já é permitido o batismo, e geralmente aí, um pouquinho adiante, já é tranquilo se a pessoa tomar a decisão em algum contexto de evangelismo. E sempre, obviamente, é bom ter o conhecimento da família, aqueles que forem um pouco mais jovens. De qualquer forma, além desta questão em relação à discussão do batismo, também é muito importante no pensamento anabatista e também adventista uma radical diferença entre igreja e Estado. Então nós queremos igrejas livres do controle estatal. O adventismo nunca vai virar um anglicanismo da vida, um catolicismo romano da vida e etc. Porque tem essas raízes anabatistas bem fortes de que a liberdade religiosa deve então incluir esta noção de separação entre igreja e Estado, ok? Isso é uma coisa muito importante. Esse movimento todo ele é chamado aí de várias formas diferentes, restauracionismo, primitivismo, ala radical da Reforma, os anabatistas e tal. E basicamente é importante vocês entenderem também que dois dos grandes pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia eram membros de igrejas restauracionistas, E aí nós poderíamos citar o Tiago White, esposo da Ellen White, e o Joseph Bates também, que faziam parte de uma igreja chamada a Conexão Cristã, Christian Connection, e eles tinham bem essas ideias aí, bem radical em termos de sola escritura, não tem credo, Inclusive, esse é um ponto interessante. Quando o adventismo foi estabelecer as suas crenças fundamentais, elas não foram estabelecidas em forma de credo, inclusive por causa da herança anabatista também, ok?
Então, basicamente, o Dennis Fortin ele diz assim, olha, é fácil ver que nos escritos de Ellen White, muitas de suas crenças e temas teológicos caem dentro de uma herança restauracionista ou anabatista. Ele fala, inclusive, por exemplo, quando Ellen White ela vai traçar a história da reforma lá no livro Grande Conflito, o Dennis Fortin fala que ela faz esse traçar da história de uma perspectiva anabatista, né? Incluindo aí pessoas importantes para esse movimento, e aí vai citar aqui os valdenses, Menno Simons e várias pessoas aí, demonstrando assim a valorização desse braço da ala radical da reforma em relação a esses pontos. Tá? Aí o ponto aqui seria o seguinte, na mentalidade de Ellen White, o adventismo do sétimo dia, ele seria uma culminação profética deste ramo anabatista da reforma, e que tem que ver aí então com toda a questão de um retorno à Bíblia e à palavra de Deus, e se afastar aí de questões da tradição. Inclusive, através da tradição, a ideia adventista é que entraram os erros do paganismo e dentro da igreja em relação à guarda do domingo, em relação à imortalidade da alma e vários outros pontos aí que os adventistas discordam, e tudo isso tem muito a ver com essa herança e essa atmosfera anabatista nos escritos de Ellen White e que fazem parte do movimento adventista do sétimo dia, tá bom? Então, basicamente, essa é uma questão interessante da gente avaliar. Pouca gente, às vezes, trabalha esta questão. A gente geralmente coloca, né, o adventismo é uma igreja protestante, arminiana, wesleyana, mas é muito importante também a gente não perder de vista esta herança anabatista que é bastante forte no adventismo do sétimo dia, ok?